Muito bem, muito bem. Muita paz e muita luz. Vamos hoje nos ater a alguns conceitos acerca de quem são os seus antepassados, quem são os seus ancestrais. Existem momentos na vida que você tem que fazer uma cura ancestral, principalmente quando você já tentou de tudo: Theta Healing, constelação familiar, yoga, reiki terapia, meditoterapia, enfim, todas as técnicas já tentadas melhoraram em partes, mas daí a pouco você resvala de novo em situações bem parecidas e se vê dentro de alguns padrões de repetitividade que não fazem mais sentido, porque você já limpou tudo que tinha que limpar em você. Fez mesa radiônica, fez tudo. Resta então fazer curas ancestrais. Pode ser uma mesa radiônica xamânica, que vai tratar seus antepassados ancestrais e ancestrais, ou outras técnicas que o valham. E aí fica aquela dúvida, né? Quem são os meus antepassados, quem são os meus ancestrais? Antepassados são aquelas pessoas que nasceram antes de você e que têm relação direta com a sua progenitura. Sem elas, quem te colocou no mundo não teria nascido. E quem colocou você também não teria. Então vamos lá. Quem são os seus antepassados e ancestrais nessa sua encarnação? Os pais dos seus pais são os seus antepassados. Os pais dos seus pais. Os meus avós E os pais dos seus avós, que são antepassados dos seus pais, também são seus antepassados. Lembrando que os irmãos deles também são seus antepassados. E os tios deles também. Então, os pais dos seus pais, os irmãos deles e os tios deles de sangue são seus antepassados. Os pais dos seus avós e os irmãos deles e os tios deles, e os irmãos deles todos, também são seus antepassados. E assim vai até a origem do seu tronco familiar, que você certamente não sabe qual é. Não importa, quase ninguém sabe. As famílias, as histórias delas se perdem. As histórias delas se perdem, se desmancham com o tempo. Mas isso não quer dizer que os laços de antepassados se desmanche, isso não. Então, os seus avós, os irmãos deles, os tios deles são seus antepassados. E os pais deles, os tios deles, os tios avós deles, os irmãos dos tios deles e dos pais deles e dos tios avós deles são seus antepassados. Agora, e se você foi adotado? Se você foi adotado, você tem seus antepassados biológicos e os antepassados nominais, que são aqueles que carregam o sobrenome que você carrega. Então, os pais dos seus pais adotivos, os irmãos deles e os tios deles passam a ser seus antepassados também, bem como os pais dos pais deles, os tios dos tios deles, os irmãos dos irmãos deles, enfim. O esquema é o mesmo, ou seja, teve laço nominal ou sanguíneo
é antepassado. E o ancestral? O ancestral, todas as pessoas que nasceram antes de você, no território ou na nação que você nasceu, são seus antepassados. Então, desculpa, são seus ancestrais. Desculpa, são seus ancestrais. Então, os antepassados são aqueles que têm um vínculo sanguíneo ou nominal com você. Já os seus ancestrais são todas as pessoas que nasceram antes de você, no mesmo território ou na mesma nação. Então, a ancestralidade tem a ver com territorialidade ou nacionalidade. Entenderam? Então existe uma diferença entre cura de antepassados e cura de ancestral. Em termos de nomenclatura, sim. Em termos de conceituação, sim. Mas na hora que está sendo feita uma cura de antepassado, geralmente é feita uma cura ancestral também. Porque senão pode o tratamento ficar incompleto. Por questões vibracionais, por questões de inconsciente coletivo, que é uma dimensão que nós temos dentro de nós. Está relacionado ao inconsciente coletivo externo, aquele que o Jung falava também. Então acaba a cura de antepassado sendo uma cura ancestral e a cura ancestral sendo uma cura de antepassado. Na prática, na hora de tratar, sim. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que até então tinha essa dúvida, a diferença entre antepassado e ancestral, agora você não tem mais. Eu peço que você se inscreva no canal Hernani Douglas, divulgue para pessoas que comungam dessas mesmas ideias, dê um like no nosso vídeo e que Deus me abençoe. Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.